qual é a diferença que o senhor pode dizer aqui, à luz desse episódio, da candidatura do Flávio Bolsonaro para a candidatura que o senhor defende? Bom, primeiro, o Renan Santos ele tem as capacidades cognitivas em dia, né? Diferente do Flávio Bolsonaro, que claramente mostra uma falta de inteligência, falta de habilidade e falta de proposta, que é outra diferença fundamental, né? Quando perguntaram para o Flávio quais são as propostas dele, ele disse que não iria revelar para não ser atacado. Eu sempre pensei, quando eu disputei a eleição, que a ideia era justamente essa, né? Eu colocar as minhas ideias, eu colocar as minhas propostas, as pessoas atacarem e eu mostrar competência para defendê-las. Não parece ser esse o caso do Flávio Bolsonaro, porque, evidentemente, ele quer o poder pelo poder, não tem nenhum projeto de país na cabeça, não tem nada que ele queira fazer muito pela nossa defesa, pela nossa infraestrutura, pela nossa economia, pela nossa educação, pela nossa saúde, não tem nenhum projeto em nenhuma área que empolgue ele, né, que dê a motivação para ele estar na política. Ah, não, eu tenho essa visão de Brasil que eu quero implementar dessa maneira e por isso... Não, ele está na política primeiro, ele ganhou um mandato do pai, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nunca teve nenhuma atuação na Assembleia Legislativa, nunca teve nenhuma atuação relevante dentro do Congresso Nacional, né, mesmo sendo filho do presidente da República, senador, não conseguiu ter projetos relevantes aprovados. Eu, sendo de oposição, tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula, consegui aprovar projetos, inclusive na área da segurança, que o Flávio diz defender, né, em aumento de pena de furto, roubo e receptação, que, aliás, Flávio Bolsonaro, durante esses 2 anos que eu frequentei o Senado para pedir para os líderes e para o presidente que o meu projeto fosse pautado, nunca vi ele no Senado, em nenhuma dessas ocasiões, inclusive na própria votação desse projeto ele não estava. Propostas, né, então, capacidades cognitivas em dia e honestidade, né, o Renan Santos não é amigo do Daniel Vorcaro, nem de Ciro Nogueira, nem está envolvido no maior escândalo de corrupção da história do país. Então, existe uma diferença fundamental, né, Renan Santos não faz parte da direita que a esquerda gosta, né, porque quando o Flávio foi escolhido candidato do bolsonarismo, o PT comemorou. O melhor candidato para o Lula e para o PT é Flávio Bolsonaro. Isso não é avaliação minha, isso é avaliação dos petistas, né? Com a qual eu concordo plenamente e com a qual muitos bolsonaristas nos bastidores também concordam, né? Que é péssimo ter que defender o Flávio, que é péssimo ter que defender o Banco Master, que é péssimo carregar o fardo da candidatura do Flávio para frente. Então, assim, é uma coisa que nós temos dito e repetido, que se um dia nós queremos ver o PT longe do poder, e na minha avaliação até nós temos a possibilidade de ver o PT esfacelado no período pós-Lula, nós precisamos nos livrar da família Bolsonaro, porque enquanto ela estiver aí, o PT vai continuar forte, porque é o inimigo perfeito para o Partido dos Trabalhadores, e repito, nossa divergência fundamental, eles não têm projeto, né? Eu adoraria, né, eu gostaria muito que, por exemplo, a gente tem nossa proposta de lei de responsabilidade gerencial, de suspender os repasses da União e de tornar inelegíveis os prefeitos que não cumprirem meta de indicadores sociais, né, de indicadores de saúde, de segurança pública, de saneamento básico. Eu adoraria debater a contraproposta e rebater a proposta do bolsonarismo em relação a isso. Não tem. Eu adoraria rebater a proposta do bolsonarismo em relação ao orçamento público. A gente defende desinexar salário mínimo de benefícios sociais, desvincular a vinculação que você tem hoje da receita corrente líquida e da receita de impostos de saúde e de educação. Não existe proposta por orçamento por parte da família Bolsonaro, ou ainda debater segurança pública, né? Nós defendemos a adoção do direito penal do inimigo, uma lei de execução penal, um código de processo penal, leis penais específicas para faccionados. Qual é a proposta da família Bolsonaro? Não existe. Então, a diferença fundamental é que nós temos uma visão de mundo, de Brasil, que a gente quer implementar, e nós queremos o poder para implementar essa visão de mundo e criar esse Brasil que nós sonhamos, que nós temos na cabeça. Eles não têm nenhum Brasil na cabeça, se é que eles têm alguma coisa. Agora, deputado, fazendo uma provocação aqui, peço para o operador colocar na tela o print da postagem recente do Renan Santos, que deu uma repercussão. Ele publicou o seguinte: americano nenhum vai matar nossos bandidos. Isso foi depois da decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e CV como grupos terroristas. Quem vai matar seremos nós. Honra e glória aos nossos policiais. Ele até reclamou que alguns veículos de imprensa só colocaram a primeira frase, não colocaram o que veio em seguida. Mas esse tipo de discurso não é semelhante ao bandido bom é bandido morto, não gera uma similaridade de
eventual percepção, pelo menos, de radicalismo por parte do candidato, uma similaridade com aquele Jair Bolsonaro mais antigo, ou é uma forma de usar aí uma retórica um tanto mais dura, mas que na conduta apresentaria nuances? Eu digo isso porque é óbvio que não se pode legitimar o abuso policial, a violência policial, a execução quando o preso já está sob custódia. Não estou dizendo que o Renan Santos está fazendo isso, mas quando ele faz uma síntese assim, não dá margem a todo esse discurso de legitimação do arbítrio. Eu quero, evidentemente, o combate às facções criminosas, sejam terroristas, que os bandidos sejam presos, que as penas no Brasil sejam mais duras, ou pelo menos que aquelas que existam sejam cumpridas. Agora, esse tipo de discurso, qual é a avaliação que o senhor faz? Eu acho, primeiro, tem uma diferença fundamental para o Bolsonaro, falando coisas semelhantes a isso, que é nós temos substância, nós temos o método, nós temos a proposta, nós temos o como nós vamos fazer isso, e nós temos a comprovação, pelo menos do meu mandato e de outros mandatos de integrantes do Movimento Brasil Livre, de que a gente tem a capacidade de implementar políticas que tem, né? E aí, Felipe, eu não vejo nenhuma possibilidade de retomada de território sem morte de faccionados, né? Uma coisa é você render um assaltante na rua, ou eventualmente um sequestrador, alguém que não seja um faccionado dominando um território. Ele pode até se entregar e ser preso, né? E será preso nos termos da lei. Agora, aqueles que dominam territórios que hoje governam aí cerca de 40 milhões de brasileiros, eles não vão largar suas armas, eles não vão abrir mão voluntariamente dos seus territórios, em que eles exploram o gás, em que eles têm tribunal do crime, eles exploram a energia elétrica, eles exploram o serviço de TV, eles extorquem os comerciantes em troca de proteção. Isso não vai existir. Então, vai precisar existir concretamente a morte de diversos faccionados para a gente fazer a liberação desses territórios. E isso é coluna fundamental do nosso discurso e do discurso do Renan. E outro ponto, ele marca essa posição de divergência em relação ao discurso bolsonarista a partir do momento em que ele não vende a falsa esperança de que os Estados Unidos vão resolver o nosso problema em relação aos faccionados, que é uma esperança vendida pela família Bolsonaro, né? De que, não, agora que os Estados Unidos declaram terrorista, já que o Lula não deu conta dos faccionados, os Estados Unidos vão dar. Não, os Estados Unidos vão só controlar os faccionados no território americano, defender interesses americanos. A SWAT não vai descer aqui no Brasil e vai retomar territórios e vai acabar com o crime organizado. Eles vão controlar a atuação do PCC nos Estados Unidos e o máximo que isso terá de efeito no Brasil, e é um efeito positivo, é que as instituições financeiras vão precisar ter mais cuidado, investir mais no compliance, para não ter ligações com o crime organizado, que passa a ser considerado terrorista pelos Estados Unidos, e todos os bancos nacionais que estão ligados ao sistema SWIFT, que são a maior parte deles, dependem do sistema americano e, portanto, não querem sanções americanas. Então, Felipe, em suma, eu acho que não tem como um país que tem 40 milhões de pessoas sendo governadas por facções criminosas não ter um discurso radical em relação à segurança pública. Agora, o radicalismo não pode ser vazio. Ele precisa ter substância, ele precisa ter método, ele precisa mostrar qual que é o caminho em que esse discurso vai seguir para se efetivar. Pois é, até porque, né, e essa que talvez seja a maior preocupação, mais até do que a questão envolvendo bandidos especificamente, é que você tem um histórico de acontecimentos em que policiais atiraram sem ter certeza, muitas vezes, acabaram matando pessoas inocentes, etc. Então, um discurso que legitime esse ímpeto pode ter um certo risco. Mas eu entendo, evidentemente, a defesa do combate às facções que dominam territórios e que não vai ser oferecendo flores que elas vão descer e se entregar. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.